aprovada. Eu informo aos senhores ministros a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das Faculdades Integradas Claretianas, da cidade de Rio Claro, São Paulo. Sejam muito bem-vindos e que a sua presença nesta sessão lhe sirva como, quem sabe, um estímulo para uma futura carreira, seja na advocacia, terão a oportunidade de ouvir belas sustentações orais, seja na magistratura. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator da reclamação 3.331 de Roraima. Eu indago a Vossa Excelência se podemos chamar em conjunto também a 3.813. Pode sim, Excelência. Chama a julgamento, portanto, a reclamação 3.331. Reclamante é o Ministério Público Federal, reclamado o juiz federal da primeira vara federal da Seção Judiciária de Roraima e também o juiz federal da segunda vara federal de Roraima. Interessada a União, a Fundação Nacional do Índio, Paulo César Justo Quartiero, Genor Luiz Fátio, Luiz Afonso Fátio, Nelson Massini Ticava. Ainda o Conselho Indígena de Roraima, CIR, João Gualberto Salles, Nelino Gale e outro, Joênia Batista de Souza e outro, Nelino Gale e outro, José Wilson da Silva e Comunidade Indígena Brilho do Sol. Também chama a julgamento a reclamação número 3.813, em que é reclamante a União e reclamado o juiz federal da primeira vara federal da Seção Judiciária de Roraima. Interessado é João Batista da Silva Fagundes, Ivo Alcir Centenário, Ivo Barilli, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e o Conselho Indígena de Roraima. Todos os dois da relatoria do ministro Carlos Brito. Senhora Presidente, reclamação constitucional manejada pelo Ministério Público Federal e tendo por objeto arguir usurpação de competência originária deste Supremo Tribunal Federal. Sustenta o reclamante que a ação popular, número tal, a ação civil pública, também declino o número, e outras ações de reintegração de posse, todas objetivam, em última análise, questionar a demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol. Daí argumentar, Sua Excelência, que a ação popular, o Procurador-Geral da República argumenta que a ação popular foi intentada por cidadão na qualidade de substituto processual do Estado de Roraima e na defesa do interesse daquele Estado contra ato promovido pela União. Prossigo para dizer que defende o provimento acautelador, requestado na inicial, o que suscitou o inconformismo de alguns interessados. Esse inconformismo está patenteado nos agravos regimentais interpostos no bojo deste processo. A seu turno, o reclamado prestou as informações de estilo e a douta Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido. É o abreviado relatório. Falará pela União o ministro Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, advogado-geral. Senhora Presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, a quem presta minha especial homenagem, colega do tribunal, senhor ministro relator, senhor procurador-geral. A essência do presente caso e de todas as ações e processos envolvidos está na intenção
formulada de diversas maneiras e diversos feitos, de obter-se a nulidade do processo de demarcação, que culminou, no primeiro momento, com a Portaria 820, depois com a Portaria 534 e com o Decreto Presidencial. A nulidade do processo administrativo e desses atos que se seguiram resultaria, necessariamente, na transferência de uma parte do atual Estado de Roraima da União para o Estado, ou vice-versa. Em síntese, portanto, como bem lembrou o eminente Procurador-Geral da República, o que se discute é isso, de formas diversas, às vezes em ações possessórias, às vezes em ação popular e até mesmo em ação civil pública. Mas, sobre esta essência, este tribunal já assentou o seu ponto de vista e o fez ao julgar a reclamação 2833, qual se dá em menta o seguinte: reclamação, usurpação da competência, processos judiciais que impugnam a portaria, naquela época, 820, do Ministério da Justiça, ato normativo que demarcou a reserva indígena denominada Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Caso em que resta evidenciada a existência de litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta Corte de Justiça, a linha F do inciso 1 do artigo 102, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação popular em que os respectivos autores, com pretensão de resguardar o patrimônio público roraimense, postulam a declaração da invalidade da Portaria 820 do Ministério da Justiça. E mais, também incumbe a esta Casa de Justiça apreciar todos os feitos processuais intimamente relacionados com a demarcação da referida reserva indígena. A despeito disso, em diversos processos, o juiz federal da primeira vara de Roraima, desconhecendo ou querendo fazer desconhecer todo um processo, inclusive de pacificação, que já se desenvolve há mais de um ano naquela área, que passou, inclusive, pela modificação da anterior portaria, com uma nova em que fez várias ressalvas, excluiu várias áreas. Ignorando tudo isso, ignorando, inclusive, que esse processo de pacificação e, inclusive, de extrusão que decorre desses atos, que esse processo se dá dentro de um contexto até de planos e ações de desenvolvimento do próprio Estado. Ignorando tudo isso, ele, a exemplo do que ocorreu nas ações noticiadas mais recentemente, a Sua Excelência, o relator do caso, concede liminares nos seguintes termos: reconheço, mais uma vez, a competência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar o presente caso, verdadeira disputa sobre direitos indígenas, artigo 109 e 11 da Constituição. Nunca, jamais, em tempo algum da história constitucional republicana, esta matéria foi da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Senhora Presidente, isso não é mais usurpação de competência. Isso não é mais apenas desrespeito à autoridade das decisões deste tribunal. Isso é desafio, isso é, permitam-me dizer, isso é afronta. A questão jurídica posta no caso, como dito já no julgamento da reclamação 2883, passou em um dado momento pela questão da ação popular, da figura do substituto processual, etc., tão bem desenvolvida essa matéria desde a reclamação 424, em que Sua Excelência, o ministro Sepúlveda pertence, inclusive com remissão ao entendimento de Seabra Fagundes e até de Frederico Marques, deixou bem clara a sua posição, que foi acolhida pela douta maioria deste tribunal. O que ficou resultante do
da discussão teórica e também da situação de fato e da dimensão deste problema, que hoje tem uma dimensão até mesmo histórica, dentro de um processo histórico que, marcado pelo decreto presidencial impugnado, e com uma projeção para o futuro ainda incomensurável, é que há um conflito de interesses, aquele conflito a que se referiu o ministro Sepúlveda pertence, que não se confunde necessariamente com causa, aquele conflito entre o Estado de Roraima e a União. Portanto, a situação jurídica suficiente para impor a competência do Supremo Tribunal no caso. A jurisprudência do Supremo, especificamente sobre este assunto, merece ser lembrada a título até de finalização. Veja-se, na reclamação 424, relator o ministro Sepúlveda pertence, colhe-se da ementa. Ação popular, natureza da legitimação do cidadão em nome próprio, mas na defesa do patrimônio público, caso singular de substituição processual. E 2, STF competência, conflito entre a União e o Estado, caracterização da ação popular, em que os autores, pretendendo agir no interesse de um Estado-membro, postulam a anulação de decreto do Presidente da República e, pois, de ato imputável à União. É exatamente o caso. O que se discute é o exercício da competência da União, a competência obrigação constitucional, traduzida no artigo 231, e traduzida também no decreto presidencial e na portaria subjacente a ele mesmo. Já no voto do excelentíssimo ministro Carlos Brito, na reclamação 2833, o ponto, precisamente, assim foi colocado. Calha, nesta quadra, abrir um parêntese para dizer que não se deve entender descaracterizado o conflito federativo ante a circunstância de que a mencionada ação foi proposta não pelo Estado de Roraima, mas por particulares. É que, segundo já decidido por esta Casa Maior da Justiça Brasileira, o litígio federativo entre o Estado-membro e a União resta configurado no caso de ação popular, em que os autores, pretendendo agir no interesse de um Estado-membro, postulam a anulação de decreto do Presidente da República e, pois, de ato imputável à União. Senhora Presidente, é o quanto basta, pelas mesmas razões ali existentes e aqui, agora, presentes, e pelos suplementos necessariamente acrescidos pelos julgadores desta Casa, é o quanto basta para que se dê a esta reclamação a mesma solução que foi dada à anterior, na qual se assentam os pedidos do Ministério Público e da União. Conclui, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o senhor Procurador-Geral. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhores ministros, o advogado-geral da União, já secundando o que ficou destacado no relatório do ministro Carlos Brito, revelou com clareza que as decisões proferidas nos processos que, a despeito da decisão desse Supremo Tribunal Federal na reclamação 2833, reconhecendo a existência de conflito federativo suficiente para justificar o processamento nessa Corte da ação popular e todas aquelas que têm nela o seu fundamento, é o caso de todas essas ações arroladas na petição na reclamação 3331 e naquela 3813, na verdade, o julgador, o juiz federal da Seção Judiciária de Roraima, insiste em discutir a deliberação dessa Corte. Na verdade, como já foi observado à tribuna,
Trata-se, na verdade, de verdadeira afronta àquilo que foi decidido na reclamação 2833, que não abrangeu as presentes ações, simplesmente por desinformação no momento do seu ajuizamento, e que o pedido de extensão, com a mesma característica, foi formulado exatamente porque, substancialmente, a questão é a mesma. Daí porque o Ministério Público reitera a sua manifestação no sentido do deferimento da reclamação. Palavra com o relator. Senhora presidente, no julgamento da reclamação 2833, aqui referida, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, reconhecendo a sua competência originária para julgar alguns feitos que estavam tramitando na primeira Vara Federal de Roraima, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e no Superior Tribunal de Justiça. Assim o fez por entender que o objeto daquela reclamação encerrava uma questão federativamente sensível, ou seja, questão com a força de fragilizar, quando não de esgarçar os laços que prendem entre si as pessoas políticas que se integram na Federação Brasileira. O caso dos autos não discrepa da questão ventilada na referida reclamação 2833. Aqui, exatamente como naquela oportunidade, os requerentes da ação popular buscam proteger o patrimônio público roraimense, fazendo-o por contraposição à validade jurídica da Portaria 534 do Ministério da Justiça e o consequente decreto de homologação. A portaria demarcou a conhecida área indígena reserva chamada de Raposa Serra do Sol e foi editada pela União no exercício de competência diretamente constitucional. Que competência? A do artigo 231, cuja dicção é esta. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No fluxo dessa compreensão das coisas, é de se reconhecer que a impugnação da validade jurídica da citada portaria acarreta a uma peculiar situação de, vamos chamar, menoscabo da competência constitucional que detém a União para efetuar esses procedimentos de demarcação de áreas indígenas. B, lesão ao princípio da homogeneidade federativa, este a significar a costura da conciliação possível de interesses entre pessoas estatais que se dotam, segundo a Constituição, artigo 18, de autonomia política. Bem vistas as coisas, não há dúvida de que o objeto da citada ação popular, assim como dos feitos processuais dela originados, põe em posições temerariamente antagônicas pessoas de estatura federativa. A esse respeito, eu trago à colação o preciso magistério do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, elaborado com o fito de identificar os traços caracterizadores do litígio entre, justamente, as entidades, os entes que compõem a Federação Brasileira. Leio. São, pois, condições para um litígio desta natureza. Primeiro, a ocorrência de um conflito de interesses entre unidades autônomas em decorrência de atos que estão na competência da unidade. Número 2, uma reação de desconfirmação daqueles atos por parte de uma delas, o que importa um problema de descrédito, embora não de negação, de sua autonomia. E número 3, quebra do princípio da homogeneidade. Fecho aspas. Este o claro sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a competência estabelecida no artigo 102, número 1, inciso 1º, letra F, da Constituição, se restringe às hipóteses, aspas, de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio
federativo, o princípio fundamental que rege em nosso ordenamento jurídico o Pacto da Federação. A CO, Ação Civil Originária 359, da relatoria do ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, caracterizado está, portanto, o litígio federativo em gravidade suficiente para atrair a competência desta nossa Corte de Justiça, a teor do citado artigo constitucional. De outra parte, ou por outro giro, não é de se dar por descaracterizado o conflito federativo, ante a circunstância de que a mencionada ação popular foi proposta não pelo Estado de Roraima, mas por particulares. É que, segundo já decidido por este Supremo Tribunal, o litígio federativo entre um Estado-membro e a União resta configurado, no caso de ação popular, aspas, vou citar o ministro Pertence, já lembrado da tribuna, aspas, em que os autores, pretendendo agir no interesse de um Estado-membro, postulam a anulação de decreto do Presidente da República e, pois, de ato imputável à União. Reclamação 424. E o caso já é conhecido, senhora Presidente, eu vou abreviar o voto. Com esses fundamentos, eu voto pela procedência da reclamação. E o faço para os seguintes efeitos. Primeiro, para fixar, reconhecer, primeiro, a competência desta Corte Suprema quanto ao processo e julgamento dos seguintes feitos. E eu cito, Ação Popular 2005, 4200000724-2, Ação Civil Pública 2005, 4200000139, também de 2002, e ações possessórias, números 2005, 4200001094-0 e 2005, 4200001095-3. Número 2. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar as ações possessórias, números, aí cito as ações, 2004, 4200, 002115-0, 2004, 4200, 001-403-5, 2004, 4200, 001-459. São muitas, senhora Presidente. Vossa Excelência, então, faz Todas as que a conferência, a conferição. A demarcação da Raposa Serra do Sol. São ações possessórias, são ações de reintegração de posse, são ações populares, todas na origem. Quase todas, para não dizer todas, não são exatamente, absolutamente todas, mas quase todas pela primeira vara federal. Algumas da segunda. E algumas poucas na segunda. Certo. Agora, todas originárias de uma só ação popular. A 999-42-00000014-7. Então, fixada assim a competência do Supremo, eu voto pela prejudicialidade dos agravos regimentais interpostos exatamente no bojo desta reclamatória. É como voto. O eminente relator dá pela procedência da reclamação prejudicados os agravos regimentais na forma do voto que acabou de expressar. Ministra Carmen Lúcia, como De vota? acordo com o relator, presidente. Ministro Lewandowski. Também acompanho o relator. Ministro Eros Grau. Acompanho o relator. Ministro Joaquim. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje está praticamente inviabilizado com a sobrecarga de processos. É um argumento metajurídico que não tem uma eficácia maior. Mas indaga-se o que há na espécie. Unidade da Federação reclamando, diante de um conflito com a União, a competência do Supremo? A resposta é negativa. Nós temos algo que poderia ser colocado no gênero de disputa de interesse relativo aos indígenas, a envolver uma ação popular, ação do cidadão, e a envolver ação popular, sim, ajuizada contra a União, considerado o decreto de demarcação das terras indígenas, e a envolver
ações possessórias e uma ação civil pública. Mas sem a participação... Ação popular. E também uma ação ação, popular. pelo menos Tudo pelo começou com memorial ação que me popular. foi entregue pelo advogado-geral da União, há também aqui, né, mencionado uma ação civil pública, né? Na primeira, não é? Na primeira houve uma ação civil pública. Mas não errei. Não errei na afirmação que fiz que haveria o envolvimento também de ação civil pública. É verdade. Né? Ações possessórias ajuizadas por particulares. E bem ajuizadas, a meu ver, quanto ao foro, porque ajuizadas contra a União, a partir do disposto no artigo 109 da Lei Fundamental, na Justiça Federal. Mas vejo que nem mesmo a União está a postar as fichas na atuação da primeira instância da Justiça Federal e pretende que, per salto, o Supremo adentre a matéria. Eu peço vênia para me manter fiel ao que sempre sustentei sobre a espécie. A competência da linha F do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal, para mim, é uma competência excepcional, a pressupor sempre um conflito que afete a federação e, portanto, conflito a envolver unidade da federação e a União, o que não tenho nesses processos. Não vislumbro na relação processual alusiva à ação popular uma substituição processual propriamente dita. Parte legítima para a ação popular é realmente o cidadão. Muito embora o pronunciamento buscado repercuta quanto à proteção de bens de envergadura maior. Ele não atua, é certo, a partir de um direito subjetivo. Ele não atua para proteger direito integrado ao próprio patrimônio na via, pelo menos na via direta. Atua em prol do que eu poderia, numa visão leiga, apontar como bem comum. Eu peço vênia para julgar improcedentes os pedidos formulados e não vejo agressão ao Supremo Tribunal Federal no que o juízo sustentou a respectiva competência. Ministro, pertence? Senhora Presidente, reporto o meu voto que proferi na reclamação 424 para acompanhar o voto do eminente relator. Naquele caso se tratava de cidadãos que, dizendo defender interesses do Estado do Rio de Janeiro, impugnavam um ato do governo federal que situara no Rio Grande do Sul determinado polo petroquímico. Mostrei, então, que o caso era, sim, de substituição processual, o que não elide a afirmativa, agora aqui recordada, de que o cidadão é, sim, parte legítima. Todo substituto processual é parte legítima. Apenas se lhe dispensa a demonstração de um interesse próprio e se lhe confere legitimação para postular interesse de entidades públicas. Em princípio, a hipótese mais comum é a da ação popular em defesa de uma entidade pública, do patrimônio de uma entidade pública que teria sido ferido por ato a ela mesma imputável. Manda a lei da ação popular, neste caso, que a entidade pública cujo patrimônio se pretende defender seja citada para figurar no polo passivo da ação, podendo, no entanto, aderir ao autor popular.
O caso, creio que ao precedente é perfeitamente assimilável o caso, em que se postulam, segundo o eminente relator, se postula o domínio do Estado de Roraima sobre o território demarcado como de reserva indígena. Acompanho o eminente relator. As possessórias vêm por arrastamento. Vem por arrastamento. Senhora presidente, eu também Se elas decorrem. diria, eu acompanharia até o raciocínio do ministro, do eminente ministro Marco Aurélio, se a questão versasse apenas uma singela disputa sobre terras indígenas, mas, em última análise, não é, o que se procura no bojo dessas ações na origem, a partir daquela ação popular citada, é questionar a validade de uma portaria ministerial do Ministério da Justiça que demarcou áreas indígenas, fazendo, segundo motivação formal, no uso da competência que detém a União para exatamente fazer tal demarcação. Daí porque entendemos, já naquela primeira discussão, que foi sobre a reclamação 28 e 33, daí porque entendemos que a matéria se revestia... Considerado só esse objeto, né, o envolvimento de uma portaria, como disse Vossa Excelência, entre aspas, ministerial, né, nós não teríamos a competência do Supremo. Sim, a própria... Perfeito. Por si só, isso Por si só não seria, né, exclusivamente. O problema é que os autores populares se dizem... Isso, perfeito. se pretendem agir em defesa do patrimônio do Estado de Roraima. Isso. Então, o conflito substancial é entre o Estado e a União. Mas, presidente, eu também, com o devido respeito, eu estou me prendendo exatamente ao que foi decidido pela Corte na 2833. Afirmou textualmente que compete também a esta Casa conhecer de todos os feitos processuais relacionados com a demarcação da referida reserva. Naquela oportunidade, o ministro Pertence também deixou claro que, substancialmente, o que se discutia era o fato de que cidadãos, autores populares, demandavam, em última análise, né, em nome do Estado, ou seja, reivindicando para o Estado de Roraima, Nome próprio. em nome próprio, Pela direitos Constituição, alheios. em defesa do Estado. Perfeito. Então, isso foi amplamente discutido e nós entendemos que o conflito realmente se dotava de gravidade federativa suficiente para atrair a competência originária desta Suprema Corte. E o caso é exatamente o mesmo, agora A versado. competência a Suprema Corte, né, exercerá. Se acionada sob a minha ótica, que não é a ótica de Vossa Excelência, não é a ótica da maioria do colegiado na via própria, que é a via do extraordinário. Eu não afasto. Bem, eu também tenho voto na matéria e convênia do eminente ministro Marco Aurélio, também acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedentes as reclamações, prejudicados os agravos regimentais, nos termos do voto do relator. Vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedentes as reclamações e, consequentemente, o ministro Marco Aurélio dava provimento aos agravos regimentais, não é isso? Não, os agravos foram protocolados contra as liminares deferidas pelo relator nas reclamações, aí eles realmente... Considera prejudicado também. É improcedente Pois não. prejudicado. Então, o ministro Marco Aurélio julga improcedentes as reclamações, prejudicados os agravos regimentais. Chama a julgamento o recurso extraordinário 423.768, de que é relator o ministro Marco Aurélio. Recorrente é o município de São Paulo, recorrido IFER, Estamparia e Ferramentaria Limitada. É a questão de imposto territorial, PTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, do município de São Paulo. Com a palavra o relator. O primeiro Tribunal de Alçada Civil, extinto, né, do Estado de São Paulo,
acolher o pedido formulado em apelação ante fundamentos assim sintetizados. Tributo, imposto predial e territorial urbano, município de São Paulo, exercício 2002, Lei Municipal 13.250, de 2001, que instituiu desconto ou acréscimo calculado sobre o valor venal do imóvel, hipótese de progressividade, legislação baseada na emenda constitucional número 29, de 2000, ocorrência de alteração de cláusula pétrea, inadmissibilidade, inobservância da função social da propriedade, ilegalidade reconhecida, recurso provido. O município de São Paulo, no recurso extraordinário de folha 229 a 248, interposto com alegada base na linha A do permissivo constitucional, articula com a transgressão do artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, da Carta da República. Argumenta que a isonomia tributária e a necessidade de observância de capacidade contributiva são requisitos indispensáveis na elaboração e na aplicação de normas de direito tributário. Ressalta que o artigo 156 da Lei Maior, com a redação da emenda constitucional número 29, de 2000, não ultrapassa os limites materiais contidos no artigo 60, parágrafo 4º do diploma básico e, aspas, não aboliu direitos ou garantias individuais, até porque o suposto direito de só ser tributado progressivamente no caso dos impostos pessoais não existe. Folha 239. Assevera que entre as cláusulas pétreas não se inclui a vedação ao direito de se instituir imposto progressivo de natureza real. O recorrente sustenta que a instituição de alíquotas diferenciadas em razão da localização, do valor e do uso do imóvel deu-se em respeito ao princípio da isonomia, aspas, pois se tributa desigualmente os que se acham em situação de desigualdade, folha 234, atendendo-se ao princípio da capacidade contributiva. Aduz que a progressividade dos impostos é o melhor meio de se afastar as injustiças tributárias. Aspas, quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais de incidência, pagar mais imposto do que quem tem menos. Ou seja, além de ser justa a norma, assume desta feita natureza extrafiscal, proporcionando maior distribuição de rendas e justiça social, é também jurídica, na medida em que desiguala os desiguais, conforme suas desigualdades. Folhas 237 e 238. Afirma que a citada emenda constitucional apenas explicitou regra que já estava implícita na Carta original, cumprindo os princípios de moralidade e de justiça contributiva, segundo os quais os ônus sociais, distribuem-se conforme o patrimônio e a capacidade econômica do contribuinte. O município prossegue salientando que o fato de o artigo 145 da Constituição Federal preceituar que os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, não significa que está vedada a progressividade para impostos que, doutrinariamente, são conceituados como de natureza real. Alude à decisão desta Corte quanto à progressividade do imposto predial e territorial urbano, à luz da antiga redação do artigo 156 da Carta, quando se deixou claro que a alíquota poderia ser progressiva em função do adequado aproveitamento do imóvel, de acordo com a política urbana estabelecida no plano diretor do município, e ressalta que caráter pessoal não é sinônimo de tributo pessoal. Evoca ensinamentos de inúmeros doutrinadores, procedendo à transcrição de trechos que entende pertinentes. Por fim, discorre sobre a progressividade tributária como meio para a realização da função social da propriedade e da justiça social, destacando a ausência de caráter confiscatório do imposto. A recorrida apresentou as contrarrazões de folha 256 a 275, nas quais tece considerações sobre a controvérsia, defendendo o acerto da conclusão adotada pela Corte de origem. Argumenta que a edição da Emenda Constitucional 29/2000
deu-se em desrespeito aos limites incertos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e que o valor venal do imóvel não é suficiente para presumir-se a capacidade contributiva do proprietário. Diz do caráter confiscatório do imposto progressivo e combate a tese do município de que a progressividade serve para atender à função social da propriedade. A Procuradoria-Geral da República, no parecer de folha 290 e 291, preconiza o conhecimento e provimento do recurso ao relatório. Falará pelo recorrente, município de São Paulo, o Procurador-Geral do município, Dr. Celso Augusto Cócaro. Senhora Presidente, excelentíssimo senhor relator, senhores ministros, senhor Procurador-Geral, a questão muito bem relatada, com todos os tópicos de importância para o julgamento do caso, me parece até mais singela, mais simples, porque tudo se resume, na realidade, à desconsideração da existência da Emenda Constitucional 29 de 2000, feita pelo acórdão recorrido. Desconsideração, é claro, no reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Me parece aqui, com todo respeito, haver um entendimento superlativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aliás, do extinto primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, porque essa inconstitucionalidade, se chega à conclusão dessa inconstitucionalidade por uma suposta violação a direitos e garantias fundamentais. Ora, que direito e que garantia fundamental teria essa emenda constitucional violado? Lembro-me aqui de ter extraído um pequeno trecho do Canotilho, muito pequeno e até pertinente no âmbito dessa também pequena sustentação oral, a seguinte menção, quando menciona direitos da natureza daqueles sustentados pela recorrida. Não se trata de uma classificação contraposta dos direitos, liberdades e garantias, ou seja, realmente não são antônimos, mas são apenas direitos diferentes destes, sujeitos ao regime geral dos direitos fundamentais, mas não se beneficiando do regime especial dos direitos, liberdades e garantias. Ora, me parece que aqueles direitos e garantias fundamentais que a Constituição visa preservar, visa tornar imunes a qualquer tipo de alteração pelo poder constituinte derivado, são aqueles direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, ou, pelo menos, princípios basilares do direito tributário, e não situações, outra vez renovando o respeito, menos enfáticas. Notem, toda a argumentação restante é uma restauração daquela trazida a essa Suprema Corte e que redundou no reconhecimento de inconstitucionalidade da progressividade da alíquota em outro regime, no regime anterior à Emenda Constitucional 29 de 2000. Todos esses argumentos, me parecem, são filhotes dessa consideração de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Vejam, o texto original da Constituição, me parece, não vedava de forma absoluta aquela progressividade fiscal, essa introduzida pela emenda constitucional na nova redação dada ao artigo 156. A Constituição previa a progressividade extrafiscal de caráter urbanístico, mas não vedava em absoluto, em caráter principiológico de qualquer outra forma, a criação da progressividade fiscal de forma expressa. É o que fez a Emenda Constitucional 29 de 2000. No acórdão recorrido há, inclusive, menção à ação direta de inconstitucionalidade 939, na qual essa Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Emenda Constitucional 3 de 93. Mas me parece aqui que a questão é bastante diferente, não há uma menção fidedigna, correta desse precedente. Naquela situação, havia uma antinomia, ou pelo menos uma negativa expressa de alguns princípios tributários, como, por exemplo, da anterioridade, que aquela emenda reconhecia inaplicável ao IPMF, o imposto criado naquela ocasião. Outro exemplo, rejeitava a aplicação do princípio da imunidade recíproca
né, a emenda era expressa na rejeição desses princípios. Então, aquela emenda destoava do sistema constitucional. Essa não. Me parece que ela se harmoniza a esse sistema. Um pouquinho mais de atenção, talvez, na análise de alguns pontos, principalmente, aqui no início, o da capacidade contributiva. Nega-se aqui por uma distinção doutrinária, uma distinção doutrinária imperfeita, a possibilidade de progressividade da alíquota do IPTU, porque se considera que o IPTU é um imposto real. E, como imposto real, incidente sobre a propriedade do imóvel, se desatrela por completo da pessoa do seu proprietário. Me parece que não é bem assim, né? Todo sujeito passivo de um tributo é uma pessoa, e o patrimônio revela, assim, a concretização da sua renda. É possível pessoalizar esse tributo. E o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição da República não vedava em absoluto que uma emenda constitucional assim o prevesse. Muito pelo contrário, talvez a tendência da expressão, se possível, indicasse uma possibilidade jurídica, na ocasião faltante, mas que agora está presente com a edição dessa emenda constitucional. Quanto à isonomia, a questão foi colocada de forma bastante clara no recurso extraordinário do município de São Paulo, mas alguns dados me parecem de dimensão relevante. São dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Finanças. Dados de arrecadação e do número de contribuintes no ano de 2001, que reflete o exercício de 2000, imediatamente anterior à lei municipal que instituiu a alíquota progressiva. Em 2001, havia 2.073.143 pagantes de IPTU e 514.985 não pagantes. No exercício imediatamente seguinte, aquele que já refletia a vigência da progressividade da alíquota, o número de pagantes diminuiu em cerca de 28%, passou para 1.490.709. E o de não pagantes, por outro lado, ou seja, de contribuintes isentos, cresceu, e cresceu de forma superlativa, mais de 100%, daqueles 514.985, para 1.139.103. Me parece que aqui é um indicativo de justiça social, de afirmação do princípio da isonomia e não de negação desse princípio, já que a progressividade permitiu o tratamento dos iguais na medida da sua igualdade e dos desiguais de acordo com as suas diferenças. E a arrecadação aumentou cerca de 15%. Uma pequena lembrança também de algo que nós poderíamos definir como um contexto jurídico fático do momento, ou até mesmo histórico. Aquela emenda constitucional 29 de 2000 não se limitou a criar a alíquota progressiva do IPTU. Ela trouxe também para os municípios uma vinculação de receita com as despesas de saúde. Talvez a intenção do legislador constituinte, embora nós saibamos que essa forma de exegese do direito não é a mais perfeita, fosse de criar uma compensação, mas uma compensação munida de justiça fiscal e de justiça social. Por último, o argumento do caráter de confisco não me parece razoável. A alíquota antes fixa de 1% passou a variar de 0,8% a 1,6%, alíquota que não indica, de maneira alguma, esse caráter confiscatório. De modo que o município de São Paulo, com plena confiança nos excelentíssimos ministros dessa Suprema Corte, aguarda o julgamento de provimento de seu recurso extraordinário, do reconhecimento, é claro, da constitucionalidade da emenda 29 de 2000 e, portanto, constitucionalidade e legalidade da lei municipal que estabeleceu a alíquota progressiva. Eu agradeço a atenção. Retorno a palavra ao relator. Presidente, em uma primeira parte, analiso os pressupostos gerais de recorribilidade que tenham como atendidos e passo ao exame de fundo. A progressividade do IPTU tem merecido enfoques diversificados. Antes mesmo da Carta de 1988,
a Corte assentou a necessidade de se ter presente o objetivo social do próprio tributo. Durante um bom período, prevaleceu o entendimento no sentido de se admitir a progressividade sem qualquer restrição, conforme é dado depender do julgamento do recurso no mandado de segurança 16.798, primeira turma, relator ministro Vitor Nunes Leal. Apreciando o IPTU relativo ao município de Americana, previsto na Lei Municipal 614 de 64, o relator, embora admitindo que o critério de variação pudesse ser enquadrado como injusto, levou em conta dados objetivos direcionados à finalidade social relevante. Proclamou o colegiado, imposto territorial urbano, incidência progressiva, Lei Municipal de Americana, improcedência da alegada inconstitucionalidade. Tal enfoque veio a merecer substancial modificação, ainda sob a égide da carta anterior. No julgamento do recurso extraordinário 69784, vencido o ministro Aliormar Balieiro, no que concluía que a Constituição Federal em vigor e o Código Tributário não vedavam a progressividade do IPTU, a Corte acabou por adotar entendimento que foi estampado no verbete 589 da súmula. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Em vigor a Constituição Federal de 1988, o plenário julgou o recurso extraordinário 153.771 e, então, assentou que nem mesmo o valor venal dos imóveis poderia ser tomado em consideração pelo legislador municipal para introduzir a progressividade. A ótica prevalecente, a partir do voto do ministro Moreira Alves, embasou-se no caráter real do tributo, no que é ligado a bem imóvel. Mesmo assim, o ministro Carlos Veloso, a partir da doutrina de Sacha, Misabel, Geraldo Ataliba, Alcide Jorge Costa, entre outros, procurou demonstrar que todos os impostos podem ficar sujeitos à capacidade econômica dos contribuintes. Prevaleceu a premissa de que o princípio da capacidade contributiva não guarda sintonia com impostos enquadráveis como reais. Foi refutada a tese, o entendimento do ministro Carlos Veloso. No voto proferido, o ministro Sepúlveda Pertence procedeu ao exame do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, e se disse tentado a admitir, na linha do que sustentado por Roque e Elizabeth Carrasa, a tese de que a propriedade imobiliária de grande valor gera presunção iure et iure de capacidade contributiva. Recuou, todavia, em face das balizas constitucionais então em vigor. Preponderou a conclusão de que a progressividade do IPTU apenas seria possível nos termos do artigo 182, parágrafo 4º da Lei Máxima, presentes assim a destinação do imóvel e o planejamento urbano. De minha parte, ainda no período anterior à emenda constitucional número 29 de 2000, assim sintetizei o convencimento sobre o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, no julgamento do recurso extraordinário 234.105. A meu ver, não temos, no teor do dispositivo, qualquer distinção, qualquer limitação ao alcance do que nele se contém. O alvo do preceito é único, a estabelecer uma gradação que leve à justiça tributária, ou seja, onerando aqueles com maior capacidade para o pagamento do imposto. Digo já agora, continuo convencido quanto a esse enfoque. O parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal possui cunho social da maior valia ao dispor. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vê-se, digo, a opção do Constituinte em torno do que o ministro Vitor Nunes Leal, no recurso, no mandado de segurança 16.798, apontou como finalidade social relevante. O texto constitucional homenageia a individualização, determina que se atente à capacidade econômica do contribuinte, e esta há de ser examinada sob os mais diversos ângulos, inclusive o valor em si do imóvel. Cumpre emprestar aos vocábulos da norma constitucional o sentido próprio, e aí descabe confundir a referência à capacidade econômica com a capacidade financeira, estando a primeira ligada ao todo patrimonial e a segunda a dados momentâneos, referentes à disponibilidade da moeda, à liquidez. A tradicional dicotomia entre tributo pessoal e real cede ao texto da Carta da República, apontada por Ulisses Guimarães como documento da cidadania. Essa premissa deve nortear a solução de conflitos de interesse ligados à disciplina da progressividade, buscando-se com isso alcançar o objetivo da República, a existência de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, há de se examinar o fundamento do acordo proferido pela Corte de Origem. Decidiu-se que a Emenda Constitucional 29 de 2000 fez-se ao mundo jurídico à margem do disposto no artigo 60 da Carta Federal, alcançando a cláusula pétrea, ou seja, na dicção prevalecente, quando do julgamento do recurso extraordinário 153.771, a revelada pela impossibilidade de se ter como a nortear o IPTU a variação de alíquotas, o valor venal dos imóveis. A lei envolvida na espécie veio a ser ditada ante a competência do município e à luz do parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 29 de 2000. No texto primitivo anterior à emenda, tinha-se o parágrafo 1º sem alusão ao valor do imóvel e à localização e uso respectivos. Eis o preceito aditado pela Emenda Constitucional 29 de 2000. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo, nos termos da lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Há de se concluir, ante a interpretação sistemática da Carta, o cotejo do parágrafo 1º do artigo 156 com o parágrafo 1º do artigo 145 sobre o alcance do que já consignado quanto à extensão da referência à capacidade econômica do contribuinte e à função social envolvida, quando venha a ser considerada. A Emenda Constitucional 29, conforme já assinalado, trouxe modificação substancial, afastando as premissas que levaram esta Corte a ter como imprópria a progressividade do IPTU. Então, o artigo 156 ganhou, relativamente ao que se contém no parágrafo 1º, a seguinte redação: compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo, a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá: 1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, e 2. Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. A Lei Municipal 13.250, de 27 de dezembro de 2001, concretizou a previsão constitucional. O tributo passou a ser regido de acordo com a destinação do imóvel, se residencial ou não, variando sob tal ângulo as alíquotas de 1 a 1,5%. Com relação ao valor venal do imóvel, o legislador lançou mão dos critérios de desconto ao acréscimo,
conforme o patamar existente. E aí, em se tratando, no caso dos imóveis residenciais, de valor venal de até R$ 50 mil, viabilizou o desconto de 0,2 percentuais. Acima de 50 mil até 100 mil, manteve, portanto, sem desconto o acréscimo, a alíquota geral de 1%. Os imóveis acima de 100 mil até 200 mil ficaram sujeitos ao acréscimo de 0,2 percentuais, sendo que, para os enquadrados na faixa de 200 mil a 400 mil, a alíquota é de 1,4%, e para os de valor superior a 400 mil, de 1,6%, com acréscimo dada a percentagem básica de 0,6. Relativamente aos destinados a outros fins que não o residencial, também se previu o desconto para os imóveis de até 60 mil, de 0,3. De 60 mil a 120 mil, ficaram sujeitos a uma diminuição da alíquota de 1,5% em 0,1%, majorando-se em igual quantitativo, aí já majorando-se, os de 120 mil até 240 mil, e em 0,3% os de valor superior a 240 mil. Eis a questão que se coloca à Corte. É possível dizer-se que a Emenda Constitucional 29 de 2000 veio a afastar cláusula pétrea? Tenho como cláusula pétrea toda e qualquer previsão abrangida pela norma do artigo 60 da Constituição Federal. Se prevendo, parágrafo 4º do artigo 60, que não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, forçoso é concluir que textos da Carta, passíveis de serem enquadrados nos incisos do parágrafo 4º em comento, encerram cláusulas pétreas. Ora, a Emenda Constitucional 29 de 2000 não afastou o direito ou garantia individual. E não o fez porquanto texto primitivo da Carta já versava a progressividade dos impostos, a consideração da capacidade econômica do contribuinte, não se cuidando, portanto, de inovação a afastar algo que pudesse ser tido como integrado a patrimônio. O que, decidido pelo Tribunal de Origem, implica extensão ao conceito de cláusula pétrea, incompatível com a ordem natural das coisas, com o preceito do parágrafo 1º do artigo 145 e o do artigo 156, parágrafo 1º, na redação primitiva. Nem se diga que esta Corte, apreciando o texto da Carta anterior à Emenda 29 de 2000, assentou a impossibilidade de se ter, no tocante ao Instituto da Progressão do IPTU, a consideração do valor venal do imóvel, apenas indicando a possibilidade de haver a progressão no tempo de que cogita o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Atuou o colegiado, em primeiro lugar, interpretando o todo constitucional e, em segundo, diante da ausência de explicitação quanto a se levar em conta para social distribuição da carta tributária outros elementos, como são o valor do imóvel, a localização e o uso. Em síntese, esses dados não vieram a implicar o afastamento do que se pode ter como cláusula pétrea, mas simplesmente dá o real significado ao que disposto anteriormente sobre a graduação dos tributos. Daí concluir no sentido de conhecer e prover o extraordinário para afastar a pecha atribuída à Emenda Constitucional 29 de 2000 e, com isso, ter como harmônica com a Carta da República, na redação decorrente da citada emenda, a Lei do Município de São Paulo 6989, de 29 de dezembro de 1966, na redação imprimida pela Lei 13.250, de 27 de dezembro de 2001. O provimento do recurso resulta na improcedência do pedido formulado na inicial, ficando restabelecido
o indeferimento da segurança, aliás, resultado de julgamento procedido pelo juízo. Nós vemos que quase sempre a primeira instância acerta. Eminente relator, dá provimento. E também tem aquela fórmula estatística de somar o voto da primeira instância com o voto da segunda. E aí a terceira. Mas essa afirmação, ministro Marco Aurélio, de que a primeira instância costuma acertar, também vale para processos penais? Quando o colega não está acometido de juizite, vale, né? O eminente relator, portanto, dá provimento ao recurso para indeferir a segurança. Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhor relator, senhores ministros, essa matéria foi muito polêmica na doutrina e na jurisprudência, logo que veio a Constituição, exatamente por causa dos termos que constava do 182, parágrafo 4º, inciso 3, que não combinava com o 156, parágrafo 1º, no inciso 1 e parágrafo 1º, porque os dois falavam em progressividade, mas enquanto o 182 condicionava ao cumprimento daquelas metas, daquelas etapas, primeiro parcelamento, etc., para cumprir a função social de determinados imóveis, daqueles contidos em áreas definidas no plano diretor, que era uma grande inovação. Quando veio o caso que foi aqui mencionado, foi mencionado pelo relator, e que foi lembrado, inclusive, nas peças, que, aliás, ela era de Belo Horizonte, porque hoje o ministro Patrus, naquela época prefeito, obteve uma lei que dava progressividade. O então ministro Carlos Mário Veloso entendeu que a progressividade era exclusivamente nos termos do artigo 182. Caminhou-se nesse sentido e, segundo consta, o advento da emenda constitucional veio exatamente para esclarecer o que não tinha ficado claro. Era uma emenda tipo embargos declaratórios ao artigo 156. Portanto, essa questão parece-me que foi solucionada com muita tranquilidade nos termos constitucionalmente hoje postos. Como disse o relator, não vejo nenhum agravo a direito individual neste caso, razão pela qual também não acho que a capacidade econômica do contribuinte deva se restringir a um determinado tipo de imposto. Acompanho o relator integralmente. Ministro Ricardo Lewandowski. Declaro impedido. Ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu tenho brevíssimo voto escrito. A matéria foi apreciada pela Corte, anteriormente à vigência da emenda 29, quando se entendeu inconstitucional a progressividade que não estivesse voltada a instrumentar o atendimento da função social da propriedade. A emenda, contudo, admite expressamente a progressividade, em razão do valor, além da incidência por alíquotas diferentes, de acordo com a localização e uso do imóvel. De resto, a mim parece insustentável a afirmação da inconstitucionalidade da emenda. A progressividade prospera no sentido apontado pelo artigo 3º, inciso 3 da Constituição. Não consigo visualizar incompatibilidade entre o atual parágrafo 1º do artigo 156 e qualquer das cláusulas pétreas da Constituição. Ademais, a progressividade dos impostos incidentes sobre a propriedade atua como corretor, ainda que de modo muito tênue, da iniquidade do sistema tributário nacional, violentamente regressivo e injusto, na medida em que privilegia a incidência dos impostos indiretos, onerando de modo inversamente proporcional os titulares das rendas mais elevadas. Entre nós, o fator trabalho suporta a carga tributária extremamente mais elevada, em termos proporcionais, do que a que alcança o capital e o de que suas rendas desfrutam. Estou, portanto, acompanhando o relator para dar provimento ao recurso. Ministro Joaquim Barbosa. Também eu, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator pelas suas razões, mas também porque eu não vislumbro no IPTU qualquer atributo especial que impeça a própria Constituição Federal de autorizar algum tipo de incidência fundada na graduação econômica progressiva, né? De sorte que o valor devido a título de imposto possa variar em função do valor venal do imóvel. Eu acompanho. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, eu peço vênia ao eminente relator e aos que o seguiram para obter vista do processo. Eu vou estudar a questão. Senhora presidente. Pensei que Vossa Excelência fosse divergir de imediato. Não. Ministro pertence.
Queiram as parcas que possa ouvir, ainda daqui, o voto do eminente ministro Carlos Brito. Mas estou consciente do congestionamento da mesa deste plenário. Por isso, eu permito antecipar o meu voto, com a ressalva de praxe, para acompanhar inteiramente o voto do eminente relator, a meu ver, de absoluta precisão. O julgamento do RE 155 militantes de Belo Horizonte fundou-se no texto originário do artigo 156 da Constituição. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade, cujos termos remetiam ao artigo 182. Já então, eu dizia que era simpático a tese que admitia a progressividade, mas me rendia ao que me parecia absolutamente peremptório na Constituição. Posteriormente, examinamos questão semelhante no RE 234, 105, relativo ao imposto de transmissão de bens imóveis. E aí se reafirmou que, sem autorização constitucional, tratando-se de um imposto dos chamados impostos reais, não era admitida a progressividade. Cuidava-se do imposto de transmissão de bens imóveis. A Constituição veio para autorizá-lo especificamente em relação ao IPTU, independentemente dos pressupostos e da sistemática do artigo 182. Toritur quaestio, salvo se os mineralogistas constitucionais descobrirem uma cláusula pétrea. Mas, aqui, o exercício de petrificação excede de todos os limites. Estabelecer como direito fundamental àqueles contribuintes de impostos reais sobre a redação originária da Constituição, de jamais poder a Constituição alterá-lo, e é exemplo do que já previa com relação ao IPI e outras hipóteses, admitir a progressividade, que é elemento... Até em relação ao ITR, que é também... O ITR, típico imposto sobre a propriedade imobiliária. Tudo isso reforçava, no caso Belo Horizonte, a declaração de inconstitucionalidade. A previsão do ITR, posto da mesma categoria do IPTU, que, no entanto, como previsto, por isso centralizado na União, como instrumento de política, de combate ao latifúndio, etc., se previu para o ITR, se previu para o IPI, e não se... Ou melhor, previu-se para o IPTU para uma determinada hipótese. Então, a tese do plenário, no caso Belo Horizonte, a 155, me parece perfeita. Não havia solução, senão violentar as balizas constitucionais. A emenda não ofende, evidentemente, nenhuma pretendida cláusula pétrea. Eu, sem nada a acrescentar, apenas para justificar a convicção formada e a antecipação do voto, eu acompanho inteiramente o voto do eminente relator. Senhor presidente, Pois não. eu vou aguardar o voto do eminente ministro Carlos Brito, mas eu também gostaria de registrar, primeiro, a preocupação, até com essas afirmações que defluem do texto, né, do leading case, a propósito da impossibilidade ou incompossibilidade de convivência da ideia de progressividade com o... Né, um pouco... Né?
mas também saiu do voto condutor do ministro Moreira Alves e de outros votos, que ali era a Constituição tinha até autorizado, Claro. mostrando que não havia impossibilidade lógica. Né? Porque- O exemplo mais porque expressivo, lembrado por Vossa cê- Excelência, cê- é o do ITR. E se a gente acompanha essa discussão sobre reforma tributária no mundo, vê toda essa discussão sobre os chamados impostos sobre patrimônio, impostos sobre sucessão, ou impostos sobre herança, ou sobre grandes fortunas, que acabam por ter também esse tipo de finalidade progressiva e redistributiva. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para um outro aspecto curioso. É que nós estamos a decidir, eu lembrava isso ao ministro Brito agora, um caso de IPTU de São Paulo, né, que, na verdade, pela expressão da cidade, na verdade, São Paulo é essa magnífica cidade-estado, unidade federada, na verdade, nós estamos a decidir um caso de uma repercussão enorme, né? Não só pelo chamado efeito mimético institucional, porque essas leis, especialmente feitas por São Paulo, acabam sendo copiadas por outras municipalidades e por COSE, compreensivamente, mas também porque já o caso de São Paulo justificaria uma súmula, né, tendo em vista a repercussão que isto... Daí a necessidade até de que nós decidamos com alguma celeridade... A lei é de 2001, o mandado de segurança é de 2002. Pois é. Veja. Né? De modo que é o caso até para a gente indicar depois para a súmula, É eventualmente. matéria processualmente impactante a exigir de minha parte um exame célere, e eu me comprometo a trazer com rapidez o meu voto. Pois não. Proclamo o resultado. Estou tão confiante que eu somo as razões. O meu voto, os que Vossa Excelência trará. Eu vou ficar situado entre os mineralogistas, que entendem que tudo é inconstitucional, e os constituicidas, que entendem que nada é inconstitucional. Mas Bem. não considerada propriedade. O tribunal, após o voto do relator que dava provimento ao recurso para indeferir a segurança, acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Sepúlveda Pertence, pediu vista o ministro Carlos Brito, impedido o ministro Ricardo Lewandowski. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Gilmar Mendes, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 3.461, requerente ao Procurador-Geral da República, requerido governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Senhora Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral contra o artigo 1º da Lei 7.456, de 12 de março de 2003, do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: o subsídio mensal do deputado estadual para a 15ª legislatura é fixado em parcela única correspondente a 75% do que percebe em espécie como subsídios fixos, variável e adicional, o deputado federal. Sustenta-se violação aos artigos 25, 37, inciso 13, 39, parágrafo 1º e 169, parágrafo 1º da Constituição. Aduz-se que a referida lei estadual, além de promover a vinculação de vencimentos, vedada pelo artigo 37.13 da Constituição, estabelece equiparação entre integrantes de carreiras e atribuições distintas e pertencentes a entidades federativas diversas, quais sejam o Poder Legislativo Estadual e o Federal. Diz ainda: cabe assinalar que o estabelecimento desta vinculação configura também violação ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, segundo o qual não é permitido conceder qualquer vantagem ou aumento de remuneração a pessoal do serviço público quando não houver prévia dotação orçamentária. Requer-se a concessão de liminar para suspender o dispositivo impugnado. Requeridas as informações, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, após afirmar a constitucionalidade formal do ato, asseverou que a vedação de vinculação ou equiparação à remuneração de pessoal do serviço público tem aplicação restrita aos servidores em geral, não alcançando os agentes políticos. Invoca precedente no RE
181.715 da relatoria do ministro Marco Aurélio. Tece outras considerações. Afirma-se ainda que a Lei de Direitos Orçamentários e a Lei Orçamentária para o exercício de 2005 estabeleceram, respectivamente, a autorização e a prévia dotação orçamentária. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. O dispositivo impugnado estabelece como subsídio mensal pago a deputado estadual do Espírito Santo o valor correspondente a 75% do subsídio pago ao deputado federal. Esta Corte já teve a oportunidade de enfrentar situação semelhante quando o julgamento da medida cautelar na ADIM 891. O Gementa destaca o seguinte trecho. Deputado estadual, subsídios, decreto legislativo que no curso da legislatura usa eleva 75% da remuneração dos deputados federais, aos quais acresce 40% a título de ajuda de gabinete. Plausibilidade da arguição, ofensa ao artigo 27, parágrafo 2º, Constituição, a qual se soma a da possível violação dos artigos 37, 13 e 25 da Lei Fundamental. Riscos de danos financeiros, de incerta reparação, medida cautelar deferida. Relator, ministro Sepúlveda pertence. Eu registro aqui as considerações a propósito deste assunto e feitas pelo ministro relator. E aí também registro outra manifestação do ministro Sepúlveda pertence, na ADIM 898, dizendo que, ainda que impressiona o argumento de que o artigo 37.13 não incide quando se cuida de vencimento de servidores públicos, mas de remuneração de agentes de um dos poderes do Estado, o princípio da autonomia do Estado-membro faz plausível a inconstitucionalidade material do atrelamento do subsídio de deputados estaduais aos deputados federais. Cito outros precedentes e, portanto, senhor presidente, eu encaminho meu voto no sentido de deferir a liminar para suspender a vigência e a eficácia do artigo 1º da Lei 7456, de 12 de março de 2003, do Estado do Espírito Santo. A inspiração talvez tenha sido o número de cadeiras, né, que se adota o que há no campo federal. Bem, ministra Carmen Lúcia, como vota? Eu acompanho o relator. Só me impressiona um pouco, senhor relator, um pedido feito, mas que eu acho que talvez só vá ser examinado posteriormente, de folhas 83, no sentido de que não se determinasse efeito ex tunc, mas como é a cautelar, nós estamos dando efeito ex nunc, não é isso? Na verdade, nós podemos dar efeito ex tunc, mas quando não nos manifestamos, estamos dando efeito ex nunc. Ex nunc, é só porque isso vai ter que ser examinado posteriormente. Até para não. Eu acompanho integralmente, então, o relator. Ministro Lewandowski. Também entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da cautelar, mas não seja por ofensa ao artigo 25 da Constituição e há uma série de precedentes no tribunal. Então, meu voto é acompanhando o relator. Ministro Eros Grau. Acompanho. Ministro Joaquim. Também acompanho. Ministro Carlos Brito. Acompanho. Ministro César Peluso. Também. Ministro Marco Aurélio. Ministro Sepúlveda pertence. De acordo. Também eu estou de acordo com o relator e o tribunal, por unanimidade, defere a liminar nos termos do voto do relator. Ação direta de inconstitucionalidade 1729, relator ministro Eros Grau, requerente ao governador do Estado do Rio Grande do Norte, requerida à Assembleia Legislativa daquele Estado. Senhora presidente, eu estou trazendo uma questão de ordem nos seguintes termos. O governador do Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a ação direta com pedido de cautelar em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 6782. O parágrafo 2º foi incluído pela lei estadual número tal, e o teor dele, que eu transcrevo no relatório, respeita a percepção de vantagem pessoal estabelecida em benefício de servidores integrantes do grupo contábil fazendário, etc., etc. Há uma especificação. O requerente sustenta a afronta ao artigo 61, parágrafo 4º, inciso 3º, vez que o prefeito teve origem em emenda parlamentar a projeto de sua iniciativa, que objetivava alterar a redação. A medida liminar foi deferida. Este é o ponto importante a considerar agora.
Posteriormente, o advogado-geral da União arguiu preliminar de não cabimento da ação por consubstanciar o preceito atacado, norma de efeito concreto. Tendo em conta essa arguição e considerando que houve o deferimento da medida cautelar, eu submeto à Corte a questão de ordem pertinente à natureza da lei atacada e ao consequente cabimento da ação direta. É o relatório. Posso? O voto de Vossa Excelência. Voto de um preceito, como eu disse, Já houve, ministro, houve liminar. já houve a decisão da liminar. Não, houve liminar, o Pleno examinou, deu liminar, e, posteriormente, levantou-se essa questão. Mas não se discutiu a adequação em si. Não, da naquele ação. momento não se discutiu. Já houve parecer da Procuradoria, o processo já pode ser julgado. O processo, uma boa questão. O processo já pode ser julgado, lógico. Tanto é que eu tenho o voto. Sim, lógico. Tanto é que eu tenho o voto aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, esse preceito diz, somente terão direito à percepção da vantagem pessoal estabelecida no caput deste artigo os servidores integrantes do grupo contábil fazendário e os detentores de nível superior que tenham percebido a gratificação das parcelas e aqueles que, ininterruptamente ou não, gozando licença ou postos à disposição de outros órgãos durante a vigência da lei número tal, não tenham percebido tais parcelas, mas permaneceram vinculados à Secretaria de Tributação, pelo menos até a vigência da lei número tal. A leitura desse preceito permite a identificação, sem quaisquer dificuldades, dos destinatários da norma por ele veiculada. São os servidores integrantes do grupo contábil, os detentores de nível superior que tenham percebido gratificação das parcelas e aqueles que, ininterruptamente ou não tenham percebido essas parcelas, mas permaneceram vinculados à Secretaria da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Temos, assim, lei em sentido formal, que dispõe sobre situação particular de um determinado grupo de servidores. Logo, despida de abstração e generalidade própria às leis em sentido material. Na verdade, se trata de ato legislativo com destinatários determinados e efeitos concretos, autêntica lei-medida. Reporto-me nesse passo ao voto que preferi na DIA 820. É bem conhecido o entendimento do tribunal. Atos estatais de efeitos concretos, porque despojados de qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata, não são passíveis de fiscalização jurisdicional em tese quanto à sua compatibilidade vertical com o texto da Constituição. Estou me referindo aqui a vários precedentes, Veloso, a ministra Helen, Celso de Mello. Trago também uma observação do ministro Gilmar Mendes, na doutrina, no jurisdição constitucional, e digo para concluir, a aferição da constitucionalidade da lei deverá, dessa forma, ser efetuada na via do controle difuso da constitucionalidade. Por fim, eu me permito observar que o fato da Corte ter decidido medida cautelar não impede que, em momento posterior, proceda-se ao exame das condições da ação, tal como foi afirmado no julgamento da DI 209, relator Sidney Sanches. Essas condições, é sabido, consubstanciam matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, sem que isso represente desrespeito à preclusão pró-judicato. Portanto, resolvendo a questão de ordem, eu proponho afirmar-se o caráter concreto do ato normativo atacado, para que não se conheça da ação direta, o que tornaria insubsistente a medida cautelar O concedida. preceito pega todo um segmento de servidores públicos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu trago comigo o voto no mérito, mas não posso deixar de levantar essa questão. Nós temos Você está sendo coerente, inclusive, com outros votos proferidos no plenário. É verdade. Está sendo coerente. Nós temos discutido essa questão aqui, acho, tendo em vista algumas normas, de fato, de efeito concreto. Eu não me canso, inclusive, de citar o magistério do ministro Sepúlveda Pertence, lembrando aquela velha e clássica lição de Kelsen sobre o que é um ato de efeito concreto e aquela ordem que o pai repassa aos filhos para ir à missa aos domingos. Mas, neste caso, me parece que estamos diante de um caso que, na linha, inclusive, da jurisprudência que o ministro Celso invoca, da generalidade e abstração,
quadra integralmente com essa, de modo que eu tenho a impressão de que estamos diante, sim, de um ato dotado dessa normatividade que permite, sim, o conhecimento em sede de... O destino doutrinário e teórico está sempre sujeito a dúvidas nessa zona cinzenta. Mas, na verdade, o que nós temos considerado norma concreta são verdadeiros atos administrativos. Materiais. Feitos por lei, né? Que se exige autorização legislativa, autorização para crédito extraordinário, a de 1496, destinação de saldos orçamentários, quer dizer, matéria orçamentária, particularmente. Mas, quer dizer, não me parece quadrar orçamentário concreta, com né? essa espécie, E atos que se esgotam na sua primeira aplicação, de ordinário. Sim, tanto é que um caso clássico de exceção a essa jurisprudência é o conhecimento das ADINs contra a lei que cria município. Né? Sim, esta foi toda uma construção para dizer que o município traz uma porção de implicações de ordem normativa. Né? Mas... Assim, talvez a gente devesse... eu quero dizer... Se você me permite... Nós temos, inclusive, casos muito similares. Quer dizer, o grupo aqui é pequeno. Aumento proposto pelo Executivo para determinada categoria ser estendido a outras. Como? E hoje, com as reestruturações, na verdade, as leis são feitas com esse segmento. Não, senhor presidente, se a Corte, eu estou de acordo em que a Corte mude o seu ponto de vista e fixe uma tese clara a esse respeito, dizendo que realmente não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, atos com caráter administrativo, etc., etc. Agora, dizer que esta norma aqui é uma norma geral e abstrata, o devido respeito, não é. Isto é, a Corte pode dizer que não precisa que a norma tenha caráter geral e abstrato. E, portanto, conhecer, como nesses casos já foram... Então, eu aceito essa tese. Agora, o que eu não posso admitir, e isso eu já me referi, é que não se pode dizer que essa norma seja geral e abstrata pelo simples fato de que ela não pode se aplicar a ninguém mais em nenhuma circunstância histórica. O que caracteriza uma norma geral e abstrata é exatamente o fato de ela ter uma classe aberta, dentro da qual pode ser introduzida qualquer pessoa em igual situação. Nesse caso não pode. São pessoas determinadas que estão em situação subjetiva determinada que não pode ser reproduzida. Se a Corte queira conhecer, eu não tenho dúvida. Nessa perspectiva, nem as leis de revisão geral, porque nós conheceríamos o universo e elas também não seriam renováveis, porque, obviamente, isso será superado por uma nova lei. Né? Eu não tenho nada a opor. Nessa esfera do serviço público, a rigor, nós teríamos, quer dizer, nós estaríamos a fugir, na verdade, a retirar do controle abstrato um sem número de... Não, absolutamente. Eu acho um pouco desses casos todas as pessoas que venham a se enquadrar futuramente na mesma situação são apanhadas pela incidência da lei da mesma forma. Então, a norma é geral e abstrata, não há problema nenhum. Agora, neste caso concreto, trata-se de pessoas determinadas em situações históricas determinadas. Isso significa exatamente o contraditório do que sempre se entendeu por norma geral e abstrata. Eu estou cavaleiro para discutir essa questão, porque tenho proposto... Eu grupo contábil, não, mas aqui... Talvez ficasse mais claro. Que tenham, não é do grupo contábil, é o do grupo contábil que tenham percebido, que já perceberam. Não é qualquer um, não, que entra no grupo contábil. É só aqueles que já perceberam a gratificação da parcela. E aqueles que, duplamente gozando ou não tenham percebido. Ou seja, pessoas determinadíssimas. Pessoas determinadas. Não há ninguém mais capaz de ser incluído nessa classe. Me permito ler? Essa norma é uma norma de classe fechada e, por isso, ela não tem caráter de generalidade. Nem de abstração, porque está, na verdade, regendo uma situação concretíssima. Eu estou de acordo em conhecer esse acordo. Ou seja, vamos deixar claro, portanto, o que a Corte entende que não pode ser objeto das ADIs. Vamos explicitar o que a Corte tem entendido. Ou então, vamos como matéria susceptível. Eu me lembro de Eu me lembro um caso que deu muita dor de cabeça por causa do número de interessados, etc.
mas de um problema de polícia militar do Estado de São Paulo, que a equação jurídica é a mesma. Foi proposta para aqueles que não tivessem sido beneficiados pela lei tal, pelo governador, e foi estendido também àqueles que, embora beneficiados pela lei tal, Até porque essa discussão também, do ponto de vista... não tivessem isso ou aquilo. Até porque... Jamais se pôs o problema. Agora, a questão teórica da distinção polícia, que eu não gosto muito dessa... Ministro essa Bettenci. norma geral, Exatamente, abstrata. Bettenci, eu acho que a Corte precisa deixar claro o que não pode Senhores ser ministros, objeto o da eminente soberania relator gostaria de esclarecer. Não deve comover, porque há realmente Não. vários atos normativos Isso que eu digo, de é caráter concreto exemplo escolar. e com caráter individual que tem uma relevância tal que obriga a Corte a conhecer. Não estou de acordo. Até porque, na verdade... Senhores ministros, vamos deixar o eminente relator esclarecer, ele está pedindo a palavra já há tempo. Eu acho que realmente, se fosse possível esclarecer, talvez a gente não precisasse gastar tanto tempo debatendo. O que ocorre é o seguinte: nós estamos diante de um preceito ao qual foi introduzido um parágrafo. O que se está questionando é esse parágrafo. O artigo que tratava da matéria, já antes, diz assim: a gratificação de parcelas instituídas pelo artigo tal da lei tal, de 71, fica convertida em vantagem pessoal para os cargos integrantes do grupo contábil financeiro, que é fazendário. Esse era o projeto. É um como? Era o texto original. Não era um projeto. Essa é uma lei que vem lá de 71. A redação anterior. É o texto Não era a redação anterior. Não era a redação anterior. Ah, não. Era um artigo 1º de uma lei. Ah, sim. Veio depois um parágrafo que foi introduzido a ela por uma lei de 97, que diz assim: somente terão direito à percepção da vantagem pessoal estabelecida no caput desse artigo, que já era uma vantagem restrita, somente terão direito à percepção da vantagem pessoal estabelecida no caput desse artigo os servidores integrantes do grupo contábil fazendário, que já eram os que lá estavam, e os detentores de nível superior, que tenham percebido a gratificação das parcelas, e aqueles que, ininterruptamente ou não, gozando licença ou postos à disposição de outros órgãos durante a vigência da lei, essa lei de 71, não tenham percebido tais parcelas, mas permaneceram vinculados à Secretaria de Tributação, que é onde está o tal grupo, pelo menos até a vigência da Lei 6.192. Ou seja, é nitidamente um ato administrativo que circunscreve os efeitos de uma lei cuja generalidade, a Lei de 71, cuja generalidade já seria, pelo menos, questionável. Por essa razão... Mas há um complemento aqui, né? Ressalvando o direito dos servidores do grupo contábil e fazendário que se aposentaram anteriormente à data. Olha, são tantos os destinatários dessa norma. Não é o número de destinatários que distingue as duas categorias de dólar. Não é isso. Não é o número de... Eu tenho a impressão... Eu já sustentei aqui, por isso citei o caso de Kelsen, que determina a um determinado filho que todo domingo visite o padrinho. Que é norma geral. Que é norma absolutamente geral. Sim. E, na verdade, nós sabemos outra coisa do ponto de vista de teoria e legislação, uma que é possível fazer... geral e abstrata que é possível fazer uma lei... Que é possível fazer... Nós sabemos também que é possível fazer uma lei, e temos exemplos até na jurisprudência do tribunal, destinada a um único destinatário, aquela história de cartórios lá de São Paulo, todavia concebida como norma, né, de caráter geral e abstrato, formalmente, né, a chamada lei de caráter tópico. De modo que não me parece que nós devamos fazer essa redução, mas eu estou a cavaleiro para discutir esse tema, até porque eu tenho sustentado que não devemos fazer essa redução teleológica que o texto constitucional não contempla. A rigor, qual é o objeto da DIN? Lei ou ato normativo, entendido aqui ato normativo primário, não é? Portanto, nós excluímos os secundários. Ora, neste caso, porque, veja, também isto tem um conteúdo prático. Quer dizer, seguir o caminho do modelo difuso significa onerar, no caso, quem quiser, com ação popular, etc., para discutir esse tipo de questão. Não, estou de acordo com não você. Me parece. Eu acho que é irrespondível. O argumento de Vossa Excelência é irrespondível.
Exatamente. Não, isso não é dúvida. Senhor Eu presidente, acho que a eu não Corte podia precisa deixar de deixar suscitar claro a questão. simplesmente o que, E tem que o não voto pode sobre ser o mérito. objeto. Eu gostaria de Pode colher ser- os votos. Eu só quero esclarecer, eu Pois falei, não. ministro Peluso, que são tantos os destinatários que fica sem sentido o advérbio somente. Somente terão direitos, percebeu? É uma contradição nos termos. São tantos que o somente fica sem E sentido. a minha preocupação, eu estou aqui, Tantas entre as outros casos, categorias estou de recordando destinatários. ADI 3573. Realmente me surpreende que uma análise melhor mostrasse que são 5. Não, eu estou mostrando a minha perplexidade, porque que já me assalta há algum tempo, mas só para recordar um precedente, o ADI 3573, em que o ministro Carlos Brito, relator, ficou vencido, o ministro Eros Grau ficou como relator, de dezembro do ano passado, em que nós não conhecemos de um ADIM que tinha por objeto um decreto legislativo que autorizava o Executivo a implementar aproveitamento hidrelétrico em terras indígenas. Nós não conhecemos, porque entendemos que se tratava de um ato de efeito concreto. Esse foi o título formal da... Eu acho que nós poderíamos, talvez, um caminho, não sei, mas eu estou submetendo e estou fazendo aqui um brainstorm, mas acho que nós poderíamos, um caminho seria dizer que, como ato normativo, aí, num sentido formal, não sem entrar... Quer dizer, independentemente do caráter de nós vamos generalidade, passar- abstração, etc. Basta que tenha a forma de lei, nós vamos passar a examinar. E passar a examinar. Eu Mas acho aí, que vamos o que nós temos é que amadurecer tomar essa uma proposta. decisão. que é Porque adotar aí um caminho. nós damos um caráter, nós não restringimos a norma constitucional. Ou então amadurecermos, deixar amadurecer, isso para fazer uma construção coerente. Mas já está amadurecido. A referência era essa que o presidente se referiu. Era um ato de nomeação de prefeito de capital. Óbvio que não cabe se examinar em ADIM, porque é ato administrativo típico. Não é? Ou autorização para a criação de uma empresa estatal. Entendia-se também nesse... Hein? Destinação do patrimônio de tal autarquia que foi extinta, determinada autarquia. Era esse o universo. De qualquer forma, depois nós avançamos para matérias orçamentárias e começamos a entender que lei ou disposição de lei orçamentária também não era objeto, né? Quando, na verdade, o que há na lei orçamentária é uma formulação diferente. Mas a generalidade está presente, né? A normatividade. À espera de Mesmo assim, múltiplos atos de admitimos concreção uma exceção em da lei processo do orçamentária. qual eu fui relator, porque contribuição prevista na Constituição Federal teria uma destinação diversa da que consigna a Constituição, e nós admitimos o controle concentrado, né? Assim, Eu acho que a interpretação tem que ser generosa, expansiva aqui, e não restritiva. Eu estou de acordo em conhecer do mérito desta ação, não tenho dúvida. Eu vou colher os votos com relação ao conhecimento. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência conhece? Pelo conhecimento da ação. Conhece. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu também conheço, até porque a ressalva que foi feita no final do parágrafo torna o universo dos atingidos pela medida indeterminado, porque inclui os aposentados. Então, tem um grau suficiente de generalidade e abstração que permite o conhecimento. Certo. Ministro Joaquim. Pelo conhecimento também. Ministro Carlos Brito. Pelo conhecimento. Ministro César Peluso, conhece também. Conheço também. Ministro Gilmar. Também. Ministro Marco Aurélio. presidente, os preceitos são tão minuciosos, né, que me levam a presumir que essa lei foi uma lei realmente muito trabalhada, né? Mas admito, presidente, numa visão, inclusive, flexível quanto ao processo objetivo, eu admito o controle. Ministro Sepúlveda pertence? Também eu, da Vênia, conheço da ação. Também eu, com vênia do eminente relator, conheço da ação e passo a palavra à Sua Excelência para o voto quanto ao mérito. Senhor presidente, nós já é conhecido o teor do preceito. O argumento é que ele teria, da inconstitucionalidade, que ele teria encontrado origem em uma emenda parlamentar ao projeto de iniciativa do chefe do Executivo. E o acréscimo desse parágrafo à lei violaria o princípio da harmonia e independência dos poderes, o princípio da iniciativa das leis que dispõe sobre funcionalismo ser privativo do governador. A medida liminar foi deferida, houve essa manifestação do advogado-geral, o procurador-geral da República opina pela procedência, é o relatório.
O mérito, o voto é proposta em questão de ordem, e recebida eu analiso o mérito. Ao conceder a medida cautelar, o ministro Nelson Jubim assentou que a iniciativa de leis que dispõe sobre servidores públicos, tanto na União quanto nos Estados, é da competência do Executivo, constitui vício formal a não observação dessa regra, etc. E, certamente, estava correto o ministro Jubim, já que a possibilidade de emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa do chefe do Executivo, com aumento de despesa, afrontando o preceito do artigo 63, inciso 1 da Constituição, faz perecer o preceito que confere a esse a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo de acordo com a conveniência administrativa. Eu estou citando precedente aqui da de 2079, Maurício Correia, e digo, para concluir, é que a Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do chefe do Executivo. Precedente também na de 1391, e, em consequência, então, estou julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade desse parágrafo 2º do artigo 1º da lei estadual. O eminente relator julga procedente o pedido. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator. Ministro Lewandowski. Com o relator. Ministro Joaquim. Com o relator. Ministro Carlos Brito. Com o relator. Ministro César Peluso. Também. Ministro Gilmar. De acordo também. Ministro Marco Aurélio. Ministro Sepúlveda Pertence. De acordo. Também eu me ponho de acordo com o eminente relator e o tribunal, por maioria, vencido o relator, conheceu da ação. Posteriormente, o tribunal, à unanimidade, julgou a ação procedente nos termos do voto do relator. Senhores ministros, faremos um intervalo de 20 minutos. Ah, sim. Você sabe para certas pessoas. Eu também.